Anauê, companheiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de nós começarmos, eu peço a você que ative o sino das notificações, se inscreva para que você não perca nenhuma novidade. E peço também que você compartilhe esse conteúdo, peça aos seus amigos que também conheçam um pouco do que nós pensamos. Isso é sempre muito bem-vindo. E é uma forma importante de militar hoje em dia, porque enquanto a internet ainda é livre, abre aspas e fecha aspas, né, porque nós estamos em vias de uma censura cada dia mais evidente, né, e as redes sociais já começaram a fazer isso. Então aproveite enquanto você ainda pode fazer alguma coisa pelo seu país, porque depois vai ficar muito mais difícil lutar. É possível que nós tenhamos que voltar algumas décadas no estilo de militância num futuro próximo. Mas isso não vai ser problema para nós que acreditamos no Brasil e sempre nos sacrificamos por ele, certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder algumas questões muito importantes e que as pessoas costumeiramente me perguntam aqui no canal, mas eu não tive tempo ainda de dar a devida atenção. Eu escolhi perguntas aleatórias, algumas mais antigas, outras mais recentes para dar uma atenção. Eu já tinha feito um vídeo antes desse aqui, e depois, mandando para as pessoas que eu sempre envio antes de publicar, né, para que elas façam uma avaliação, elas disseram que eu falei muitos tópicos, muitas coisas num único vídeo, e isso ficou muito corrido, muito nebuloso. Então eu preferia que eu falasse de cada tópico em um vídeo diferente. Então, tudo bem, me parece uma crítica bastante justa. Bom, vamos lá. Primeira pergunta é: se há alguma contradição em ser pró-vidas e ao mesmo tempo pró-armas, né? Pergunta interessante. Qual seria a contradição? Teoricamente, muita gente acha que ser pró-vidas e pró-arma tem uma contradição inerente, que nos faz abrir uma brecha aí para coisas como, por exemplo, a pena de morte. Né? Então, muitos pró-vidas, se eu não estou enganado, a maioria deles é contrário à pena de morte. Aliás, eu nunca conheci um pró-vida que tivesse o dilema sob pena de morte ou não. Né? Mas é interessante que surja isso, alguém deve ter enfrentado este dilema, senão não teria nem feito a pergunta. Então vamos lá, ser pró-vida e pró-armas tem contradição? Eu não vejo nenhuma. Sinceramente, eu não vejo nenhuma. E eu não vejo como se abra uma brecha para que você tenha que ser favorável à pena de morte, nessa dualidade. Porque veja, quando nós nos declaramos pró-vida, nós estamos querendo dizer que nós somos favoráveis à vida, dada a sua miraculosidade, sua essência, né, desde a sua concepção natural até a sua morte natural, o que indica sermos também contrários, por exemplo, à eutanásia. Né? Recentemente eu vi uma matéria muito triste de uma moça que se submeteu à eutanásia aos 26, 27 anos, num desses países que é permitido, aí vocês podem procurar depois, porque ela estava depressiva. Ela sofreu uma depressão após um ataque terrorista no país dela, em que ela perdeu algumas pessoas queridas, e ela entrou numa depressão profunda e não conseguia viver com aquilo, fez uma série de exames, uma série de tratamentos que ela não sentiu que davam resultados, e ela tirou a própria vida. Né? Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre esse caso, mas eu vou deixar esse caso em aberto. Num outro momento nós comentamos, para ir direto à questão. Vamos lá. Possuir ou não possuir uma arma é uma questão intrinsecamente de liberdade. Né? Existe uma certa falsidade na maneira como a própria direita trata a arma. Né? Porque, veja, algumas pessoas tentam comparar a arma. A arma não é ela não é feita para tirar a vida. Ela não é feita para matar. Tem um carro nas mãos de um maluco, pode, evidentemente, ser uma arma, etc. Então, querem fazer a mesma coisa. Fazer a mesma comparação. Em primeiro lugar, é uma comparação falsa, né? Uma comparação falsa. Porque a arma não serve para outra coisa, senão para causar um dano. Um dano. É um dano que, pelo seu objetivo, pela sua magnitude, ele vai servir, quando utilizada contra um ser vivo, para eliminar aquela vida. E ela é totalmente feita para que seja o mais eficiente
neste propósito possível. Se a natureza de uma coisa, a essência de uma coisa, se dá pela sua causa final, é evidente que a arma ela é feita pegando leve para causar um dano muito grande. Ela só foi desenvolvida para causar um dano muito grande em algo ou em alguém, né? Então ela não é que nem um carro, não. Se você perguntar a finalidade do carro, as pessoas vão dizer, transporte. Uma coisa é você pegar um carro cuja finalidade é o transporte e atirar ele em cima de uma pessoa. Agora, você pode usar uma arma, se você quiser, para tomar sopa. Você molha lá o cabo dela e lambe, né? Mas essa não é a finalidade dela, né? Então a finalidade da arma é sempre provocar um dano. Não, mas a finalidade é a defesa. Não, cara, a finalidade quem dá para o dano que ela causa é a pessoa que a opera, né? Então, você pode usar ela para o bem ou para o mal, isso nós sabemos, mas a finalidade da arma em si é sempre causar um dano que, se aplicado numa pessoa, seja um dano capaz de levá-la à morte. Então, não é verdade que, poxa, a arma é feita para isso ou aquilo. Não, a arma é feita para causar um dano destruidor. Ela não é feita para outra coisa. Só que eu não acho que nós que somos pró-armas e ao mesmo tempo pró-vidas, nós precisamos distorcer a finalidade da arma para fazê-la se tornar mais assimilável, mais palatável. A finalidade da arma é causar um dano. Pronto, acabou. O que importa, que nos torna e que me leva ao segundo ponto, é que nós queremos ter o direito de possuir uma arma como um símbolo além de ser uma, digamos assim, algo ao alcance da nossa liberdade, além disso, ela está intrinsecamente ligada à necessidade de autodefender-se, né? Eu não vou dizer que ela está ligada, como pensam alguns, principalmente os comunistas, na organização de um Estado de pessoas armadas que poderão fazer guerra contra o governo se o governo um dia infringir nossa liberdade. Isso não é verdade. A arma de acesso a um civil, ela, muito mal e mal, ela permite a ele se defender numa situação violenta em que sua vida esteja em risco, mas muito mal e mal, tá certo? Mas é um direito que o cara tem. Quando toda a segurança pública falha ou é precária, ou ele tem uma chance muito maior de ser atacado, digamos um fazendeiro, um empresário, uma pessoa de vida pública, ele tem que se precaver. Uma pessoa que tem muitos recursos materiais, ele tem que se precaver. Então é um recurso que ele deve ter à disposição. É um direito que ele tem de ter esse recurso à sua disposição. Agora dizer que a arma serve para fazer, que os caques vão se unir e podem fazer uma guerra civil, isso não acontece. Isso não acontece. Se você for avaliar todas as guerras civis que houveram na história, você vai notar que há uma parte, um segmento armado oficial da nação, uma instituição militar, que ela é a legalista e a revolucionária. Mas há uma conversão de uma parte significativa das regulares forças militares em favor da causa revolucionária, e dali se origina uma guerra civil. Mas nunca é as pobres arminhas do povo que conseguem fazer isso. Nós temos exemplos na história do Brasil em que as pobres arminhas do povo, que o povo tinha em mãos, conseguiram fazer levantes. Mas um levante não é bem uma guerra civil. E é bem difícil ele conseguir tomar o poder. Nunca ouvi falar de um. O que concerne geralmente a questão é conseguir fazer pelo menos uma pressão, quando é o caso desses levantes, fazer uma pressão capaz de fazer o governo ceder em uma outra coisa naquela região, evitando uma guerra maior, que seria o envolvimento das forças legais do governo contra um grupo armado que levaria, evidentemente, a um caos absoluto. Então, para que haja guerra civil, os revolucionários, os revoltosos precisam roubar armas, eles precisam converter uma parte da classe armada à sua causa, porque a guerra não se faz com pistolas e alguns fuzis. Isso não existe. A guerra se faz com artilharia, granada, bomba, obuseiro, estratégia, né? O CAC sabe atirar muito bem, mas uma guerra não é feita só de atirar bem. Uma guerra é feita com uma capacidade de resistir ao terreno, saber manobrar grandes forças, fazer abastecimento. Talvez o CAC atire até melhor do que o militar, mas a guerra não é só atirar. Então esse é um medo estapafúrdio do governo, dizer que o povo armado, e é um engano de certa parte da população que acha que ter direito à arma vai fazer com que eles possam resistir à opressão do Estado. Vai nada. Isso pode dificultar ali, causar uma situação de resistência insignificante, mas não vai fazer isso. Então,
Em último caso é o seguinte, quando você tem um meliante que ele está armado e ele optou por fazer uma agressão contra um cidadão, ele já deu aval, mesmo que inconscientemente, ao fato de que ele está disposto a matar e morrer. Né? Então, se ele parte para a agressão e o sujeito está armado e revida esta agressão, e o agredido fere de morte o agressor, né? Tem que se levar em consideração o seguinte, o agredido ele estava numa desvantagem terrível, porque ele não sabia da violência que ele sofreria. Então, está do lado do agressor o fator surpresa ainda. Né? O agredido imaginava que sofreria uma agressão, senão não teria uma arma. Né? Mas o fator surpresa está do lado do agressor. Então, o agredido revida e fere de morte alguém que tinha feito, já, mesmo que subjetivamente, uma concessão de consciência de que ele poderia matar ou morrer. A grande questão é que, neste caso, o pró-vida ele é pela vida inocente. Ele é pela vida inocente, que quando toda a segurança pública falhou, no momento, e isto é crucial, no momento imediato, estamos falando da imediatidade, né? Você só tem o agressor e o agredido, o agressor ainda com um fator surpresa em seu favor, e não há nada que se possa fazer naquele momento. Você não vai ligar para a polícia, olha, na minha frente, espere um pouco seu agressor, tem um cidadão armado querendo levar meu celular, e eu vou ter que, talvez, reagir aqui, ou então vai dar tiro de advertência para cima. Isso é tudo ilusão. Naquele momento imediato em que ocorre uma situação, o agredido deve responder com proporcionalidade, isto é, se o agressor vem com um taco de beisebol e você tem uma arma, você não vai tirar na cabeça do cara, você vai atirar na perna e ele já está imobilizado. Claro que o fator surpresa pode levar a reações um pouco diferentes de uma reação racional. Você pode acabar atirando, sim, no peito do cara, porque você se assustou muito ali, não tinha tempo de reagir, era ou derrubar o cara ou derrubar, e você fez assim. Então, a legítima defesa olhará a proporcionalidade da força empregada contra o agressor que se torna vítima, certo? Mas o que importa de tudo isso é que a vida inocente seja preservada. Trata-se de preservar a vida inocente e não a vida culpada, aquela que aceitou, naquele momento, matar ou morrer. Então, a vida do inocente é que os pró-vidas devem se ater. Agora, isso então, já que nós não somos pela vida do culpado, isso abre um precedente para dizer, bom, então a pena de morte, que só tem culpados, talvez seja viável e até decorra desta posição. Porque, lembrem-se do que eu falei, nós somos pela vida do inocente, mas há o quesito da imediatidade. Não há nada mais que você pudesse fazer a não ser responder àquela agressão com a sua arma. E claro que aí também envolve a proteção de terceiros. Você vê algumas situações, mas é muito difícil você saber quando você pode licitamente se envolver na proteção de um terceiro. Não vou nem entrar nessa pauta porque é muito complicado e eu não quero ninguém por aí reagindo a coisas que não lhe dizem respeito, como se tivesse um direito absoluto, que não vai ser daqui que vai sair essa orientação, sinceramente. Não agora, pelo menos. Não neste vídeo. Bom, então, o que nós vemos? O bandido, o agressor, no momento em que ele está agredindo, ele pode ser alvejado, ferido de morte, tá certo? Mas, uma vez que ele passa a custódia do Estado, a custódia do Estado não é um indivíduo movido por paixão. Né? Então, a partir dali, esse sujeito desarmado já não representa um risco de vida ou de morte para cidadãos, porque ele está desarmado. Né? Passou imediatamente para a custódia do Estado, ele precisa ser julgado conforme as leis vigentes. Ah, mas o Estado é fraco. Ah, mas o sistema prisional é uma merda. Isso são todos outros assuntos. Outros assuntos. A gente pode discutir aqui como fazer o Estado ser melhor, como fazer as leis serem melhores, como fazer com que o sistema penal seja melhor, né? A lei penal seja melhor, o Código Penal fique excelente. Mas são outras coisas. A grande questão é que, nesse momento, passou a custódia do Estado, o Estado não tem mais o direito de matar esta pessoa. E eu sou 100% favorável a isso. Veja, por N razões. Primeira razão é que não é porque o sujeito fez, de fato, uma escolha ruim na vida
né, que ele vai ser ruim para sempre. Isso não é verdade. E eu jogo para vocês a grande questão. Quantas pessoas vocês conhecem que nasceu numa situação tremendamente ruim, foi má pessoa e se tornou uma pessoa boa? Eu conheço várias. Se vocês não conhecem uma pessoa que tinha ideias translocadas numa época da vida e depois melhorou muito, então vocês estão equivocados. Vocês não estão conversando com muita gente por aí. Então as pessoas, sim, elas melhoram. Vocês não podem esquecer, por exemplo, Saulo, era um sujeito perseguidor de cristãos. Era um sujeito que provavelmente tirou muitas vidas com as suas mãos, ou por ordem, ou porque desvelou planos, etc. E Deus, por alguma razão que nós desconhecemos, ele busca essas ovelhas desgarradas e as transforma, as renova. A grande questão nós não sabemos o valor preciso de uma alma humana, porque, agora estou falando do ponto de vista religioso, vejam, o preço dela é muito elevado, já que ela foi comprada pelo preço da paixão de Cristo. Então, uma alma de qualquer que seja a pessoa, ela vale mais do que tudo quanto há de material no mundo. Então, simplesmente, pelo quesito religioso, você não deve tirar a vida de uma pessoa, né? Agora, vamos para outro ponto, né? Quando se inventou ou chegou à disposição das ciências forenses lá, o teste de DNA, foi um absurdo que aconteceu nos Estados Unidos. Foi chocante o número de pessoas que estavam condenadas por crimes que não cometeram, né? E inclusive no corredor da morte. Vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar os casos, né? Então muitas pessoas já tinham sido executadas. E aí, como é que fica? Nós não somos da mentalidade do Stalin, é melhor que 1000 inocentes morram do que um culpado fuja. Nós não temos essa mentalidade. Que é isso, a vida de um inocente, pró-vida, lembre-se, do inocente não tem exceção, ele deve ser protegido. Então, veja, até hoje existem organizações que gratuitamente fazem testes de DNA em casos criminais já fechados, etc., que tem filas imensas de espera de presos recorrendo, contando suas histórias, dizendo que são inocentes. E como foi muito o que aconteceu, gente saindo do corredor da morte ou de penas de prisão perpétua porque provaram sua inocência através disso, nós percebemos que o Estado ele erra em algumas condenações. O procedimento policial ele não é 100% seguro, né? Às vezes um excesso de confiança no próprio trabalho, um crime que pareça muito óbvio, no Brasil tem casos famosos de pessoas que passaram muitos anos na cadeia, depois se provou a sua inocência porque a vítima simplesmente apareceu, aquela que julgava que estava morta simplesmente apareceu, né? Então, há casos em que nós precisamos considerar o seguinte: depois que você perde a vida cumprindo uma pena, ou talvez perca a vida na pena de morte, como é que fica? Você não vai ser ressarcido daquela parcela da sua vida perdida, né? Não importa, o que dinheiro pode comprar 20 anos? Né? Não, eu não vejo como. Você pode ganhar muito dinheiro lá com 20 anos perdidos, eu não sei como é que isso pode ser tão vantajoso. Talvez até seja, mas não vejo vantagem, eu não vejo. Eu acho que é irreparável, né? E agora um ponto dos mais importantes que eu acho que devem unir pessoas de todas as ideologias, de todos os vieses políticos. Olha, o Estado, ele não é um fabricante de moral, né? Mas o Estado pode facilmente se corromper e já não olhar para a lei eterna nem a lei natural e simplesmente estar a serviço de um partido, uma facção política. Vocês imaginem, por exemplo, se o Estado atual brasileiro, do senhor Alexandre de Moraes, tivesse permissibilidade para executar pessoas. Quantos inimigos políticos do PT, por exemplo, não estariam na cadeia e talvez fossem executados? O que significa ter o Estado cubano o direito à pena de morte, de aplicar pena de morte? Significa é muito mais importante para o ditador matar os seus adversários de pensamento do que propriamente um criminoso. Vejam, você tem ali um adversário ideológico, né, um homem que estuda, que lê, e você tem um ladrão, um assassino. O assassino, para você, não interessa, ele é um promotor do caos, a ideologia comunista até gosta. Agora, e o promotor de pensamento? A ideologia gosta do promotor de pensamento? Então, o promotor de pensamento seria executado. Um Estado com poder de pena de morte, ele se torna muito perigoso, principalmente quando ele é inerentemente corrupto, quando ele está a serviço de facções políticas, ele se torna infinitamente mais perigoso. Então, creio que importa tanto a direita e a esquerda que o Estado não tem esse direito. Porque, pelo menos, você vai poupar muitas vidas que poderão ser, depois de um tempo, o esquerdista pode simplesmente, depois de um tempo, perceber que aquilo ali é uma grande merda e se converter. Quantos exemplos nós não temos disso? Simplesmente o cara pode ver que aquele período da vida dele não valeu nada e mudar completamente o ponto de vista. Só que se ele estiver morto, não vai mudar.
né? Então nós temos aí vídeos ali do O Grito Silencioso, por exemplo, que é feito por um cara que praticou muitos abortos, dono de rede de clínica de aborto, se converteu, mudou, né? Mudou, está fazendo um bom trabalho pela vida, o testemunho dele é importante, né? Então é importante que a pena de morte não exista. Agora, o que não quer dizer, e eu não quero de modo nenhum dizer isso, que o Brasil não tivesse que endurecer as penas que ele possui. Eu sou plenamente favorável à pena de prisão perpétua, que é infinitamente pior do que a pena de morte. Quantas vezes eu já não vi casos aí de gente que converteu sua pena de morte à prisão perpétua e depois quis voltar para a pena de morte, porque a pena de prisão perpétua é realmente muito dura. Num outro vídeo nós podemos até falar mais sobre ela, como eu acho que ela deveria ser, mas eu acho que o sentenciado tem que trabalhar, o salário dele tem que ir o resto da vida para a família da vítima. Eu tenho toda uma concepção de por que a pena de prisão perpétua é muito boa, por diversas razões, mas aqui eu só vou deixar uma. A maior vantagem da pena de prisão perpétua é que o indivíduo que nela está, ele ainda está vivo para provar a sua inocência durante todo o período em que ele está preso. Se ele provar a sua inocência, ele vai embora. Porque o princípio da justiça é que um inocente não esteja pagando por algo, né? As pessoas babam, né, para quando a questão é pena, é prisão, é crime, elas babam para falar, não, tem que uma cadeira elétrica, o cara, sim, tudo bem, eu nem estou me referindo a isso, mas ao fato de que nós devemos ter uma preocupação com a inocência das pessoas, com a inocência, nós temos que presumir que ele é inocente, e essa presunção não pode acabar, né? Não pode acabar. Se o cara foi condenado a uma pena de prisão perpétua, um crime bárbaro, estupro, corrupção, assassinato, né? Esse tipo de coisa, não teve atenuante, etc. Ele ainda assim, ele se não tiver nada que prove que ele é inocente, ele vai ficar preso o resto da vida. Tem coisa pior, né? Não tem nada pior. Agora, pelo menos ele vai poder provar em qualquer momento dessa trajetória que ele era inocente, tá certo? Então, fica por aí. Nós não vemos contradição nenhuma em ser pró-vida e pró-armas, né? Acontece que no caso da imediata agressão, o pró-vida tem que pensar na vida do inocente. A vida culpada, no momento em que está na custódia do Estado, ela já não pode mais ser executada, né? Então, fica aqui o posicionamento que eu espero ter esclarecido essa dúvida de muitos companheiros, né? E peço mais uma vez que você, que gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, ative o sino das notificações para não perder nada aqui do nosso conteúdo. Muito obrigado e pelo bem do Brasil, Anauê.